Olá pessoal, bem-vindos aí mais uma vez a essa conexão aqui dos nossos canais da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, mais um momento de estudo bíblico. A gente convida para que você permaneça com a gente em atenção, em reflexão, em oração. Hoje vamos falar sobre o personagem bíblico chamado Gideão. Gente, é uma história que está registrada em Juízes, capítulos 6, 7 e 8. Se você quiser já abrir a sua Bíblia e conferir, é um texto, uma história bem condensada e que traz, sem sombra de dúvida, profundas reflexões sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Alguns temas ali presentes são a nossa dependência ou independência de Deus, como é que nós lidamos com isso, a nossa dependência das coisas do mundo, o quanto nossa vida está confiada, alicerçada nas coisas desse mundo, o jeito que os povos viviam a sua religiosidade e acabavam deixando de lado Deus verdadeiro em troca de forças humanas, militares, e o quanto isso repercutia na sua vida pessoal. Então tem a história de Gideão, muitos detalhes importantes e facilmente aplicáveis para a vida da gente. Certamente esses textos vão nos fazer pensar sobre como é que nós também lidamos e o quanto nós colocamos nossa confiança em Deus, o quanto nós dependemos ou achamos que vivemos por conta em relação ao nosso Deus Criador. Bom, temos aí então mais um personagem bíblico que iremos analisar. Eu apenas justifico dizendo que Gideão foi escolhido para esse dia. Nós estamos aí em setembro de 2023, momento que eu gravo esse vídeo. Você pode estar assistindo em outro momento qualquer. É uma reflexão atemporal, mas nós escolhemos nesse mês de setembro porque temos no nosso país, aqui no estado do Rio Grande do Sul, algumas datas cívicas que também nos fazem refletir sobre a vida de um povo e como é que ele se coloca diante das coisas de Deus. E o livro de Juízes é clássico nesse sentido. Pensando no povo de Israel, nós vemos um povo que estava linkado, conectado com Deus e vivia em paz. Mas que esse período de paz, às vezes é um ciclo de 40 anos, por exemplo, ele tem seus altos e baixos. E normalmente nesse período de paz, o povo relaxava, achava que estava de boa, se distanciava de Deus. E o ciclo então terminava quando esse povo era oprimido, castigado, entrava em crises, profundas crises, muitas delas econômicas de dependência, e então, arrependidos, humilhados, clamavam a Deus. E Deus, que é fiel e misericordioso, de novo providenciava a solução por meio de um líder. E o líder de hoje que queremos analisar, então, é Gideão. Certo? Já anunciei aqui o texto que nós vamos dar destaque, é Juízes, capítulo 6, 7, 8, tá? E a gente quer então de imediato pegar aí as escrituras e começar a analisar essa história e trazer as reflexões e aplicações para a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine nessas reflexões e nas aplicações para o nosso dia a dia. Amém. Vamos lá então? Muito bem. Pegando aqui a Bíblia então, Juízes, capítulo 6, que é o início da história de Gideão. Mas na parte B do versículo 31 do capítulo 5, ou seja, bem no finalzinho do capítulo 5, diz assim: a terra ficou em paz durante 40 anos. Ou seja, aqui está terminando o ciclo do capítulo 5, mostrando que o povo foi liberto e que ficou 40 anos de boa, vivendo em paz. E aí começa o capítulo 6, que nós damos destaque agora. Começa dizendo assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel
E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas com uma nuvem de gafanhotos, eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então esses são os primeiros versículos aqui do texto de Juízes capítulo 6. Vocês observam aí que ele faz menção a algumas pequenas cavernas, alguns buracos, digamos assim, que estavam sendo feitos nas intermediações daquele local. E ele explica, né, para o leitor, dizendo, sabe aqueles buracos, aquelas cavernas, os israelitas que fizeram, porque eles iam lá tentar juntar alguma coisa que tinham colhido antes que os midianitas viessem e roubassem tudo isso, né? É esse o contexto ali. E aí fala que isso aconteceu muito continuamente, e os israelitas, o povo de Israel vai ficando muito debilitado, fraco, abatido. Trabalhavam, mas vinha então os inimigos e roubavam tudo que eles tinham plantado, e inclusive os seus rebanhos. E aí o versículo 7, ou melhor, o final do 6 diz assim: Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse. Isso versículo 8, então, em diante. Então, só que eu quero dar esse destaque à palavra então aqui. Vocês veem que a palavra então está, nós podemos verificar e encontrar ela tanto ali quando nós nos referimos ao versículo 7, né, ao envio de um profeta, como também no final do 6, depois de dizer que o povo estava muito debilitado. Então, é interessante porque essa expressão ela mostra que depois de ele estar abatido, cansado, afligido, ele reconhece a sua situação e clama a Deus. Aí vocês veem que Deus enviou um profeta. É muito importante aqui focar nas palavras que Deus comunica ao povo. Prestem bem atenção. Eu vou ler aqui, é o versículo 8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Ele faz referência lá quando o povo era escravo lá do Egito, né? Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Aí diz assim no final, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Interessante, pessoal, muito interessante. Foquem aqui, reflitam também para vossas vidas. O povo estava vivendo bem, estava em paz. E aí, sabe, vai relaxando, como quem não precisa mais de Deus, quem dá conta das coisas sozinhos. Então, se afastam de Deus e vem a opressão dos midianitas. E aí, quando o calo aperta, quando eles passam dificuldades, quando eles enfrentam a crise, eles clamam a Deus. Só que Deus faz questão de mandar um profeta e dar real para eles. O que o profeta diz? Gente, se liguem, lembrem-se, eu livrei vocês das mãos dos egípcios, foi eu quem os libertei, foi eu quem os salvei, e eu pedi para vocês, vou dar essa terra para vocês, vivam bem, vivam em paz, mas não esqueçam de mim e não adorem esses falsos deuses. Mas o que diz o texto? O texto diz, mas vocês não me ouviram. Dura palavra, uma dura repreensão para a gente também.
Se o contexto que eu estava falando aqui é esse processo de independência, quem sabe de uma nação, de um país, é bom pensar como indivíduos. Também nós temos os nossos gritos de independência, conquistamos nossas independências aqui e acolá, passamos a viver uma vida tranquila. E o que a gente faz? A gente força cada vez mais a voz louvando a Deus com boas obras? Não, a gente se acomoda e passa a deixar Deus de lado. E então, o que acontece? Uma crise como essa que vem dos midianitas sobre o povo, o que parece ser a maior crise é a salvação deles. O que parece ser um momento de opressão, de estarem debilitados, é a salvação. Por quê? Porque só assim esse povo se toca que está indo para a ruína eterna, longe de Deus. E então eles se arrependem, eles clamam a Deus. E aqui tem a boa nova. Gente, toda vez que eu me acordar e me der de conta de quanto estou deixando, meu Deus, que você fizer isso e clamar a Deus, Ele ouve o nosso clamor. Está escrito lá no Salmo 50, verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É uma promessa clara, inequívoca, colocada diante de nós. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei. Deus diz, eu vou te livrar, vou te ajudar mais uma vez. Você me abandonou, mas eu não vou te abandonar. E aí nesse momento assim é que Deus então se aproxima de um cara, do personagem de hoje, que é o personagem chamado Gideão. O texto diz assim que no versículo 11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Ebiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. É um local diferente, mas estava fazendo para esconder dos midianitas. Então o anjo chega para o Gideão, que é o personagem que eu quero centralizar aqui, e ele diz assim, o Senhor está com você, homem valente. Essa é a palavra do anjo para o Gideão. O Senhor está com você, homem valente. E aí o Gideão tem uma reação interessante. Ele diz assim, como assim? Que história é essa de Deus estar comigo? Se Deus está comigo, se Deus está com a gente, se Deus está conosco, por que toda essa opressão que a gente está sofrendo dos midianitas? Por que a gente está passando, uma expressão popular, comendo o pão que o diabo amassou? Por que a gente está passando por essas dificuldades todas, se Deus é conosco? Vejam, essa pergunta retórica de Gideão, ela pode ser muito sincera, sim. O anjo fortalece, não, eu vou estar contigo, eu vou te dar força, eu vou te ajudar. Mas vejam, novamente é um recurso humano bem besta, digamos assim, né? Não é Deus que deixou de estar com o povo, é o povo que deixou de estar com Deus. Mas tudo bem, né? A pergunta de Gideão ela faz parte. Gideão chega a dizer assim, onde é que estão os grandes sinais que aconteceram no passado? Né? A gente está aqui passando por essas dificuldades. E então manifesta a Gideão uma convocatória para que ele se erga na força e na valentia dele e liberte o povo. Mais ou menos como Deus chamou Moisés e tantos outros líderes. E aí tem um momento interessante aqui dentro dessa jornada, que é o pedido para que o altar ao Deus falso chamado Baal seja destruído. Né? Então esse anjo pede justamente que primeiro Gideão prepara uma oferta, ele recebe, enfim, e depois ele pede que seja destruído um altar a um Deus falso chamado Baal, que parece pertencer e estar ligado às terras do pai do Gideão. E o Gideão faz isso, mas faz de noite, com certo receio. Né? Derruba o altar de Baal e edifica um altar de pedras para o Deus Criador. Então essa é uma iniciativa, uma ação que ocorre ali à noite. Diz que os homens daquela região, daquela comunidade, logo identificaram que estava na terra dos pais do Gideão e queriam culpar o Joás, que era o pai do Gideão, destruir o altar de Baal. Vamos ter que dar um jeito em quem fez isso.
E aí o pai do Gideão diz assim, olha, vocês vão querer defender um Deus? Que esse Deus aí se defenda sozinho. Vocês querem defender Baal? Que o Baal tem... Será que o Baal não tem poder? Aí eles até deu o apelido do Gideão de Jerubaal, que quer dizer aquele que desafia o Baal, né? Então que o Baal se defenda. E assim ficou esse apelido aí para o Gideão. Pois bem, o Gideão, então, nós temos uma palavra bíblica do versículo 34 de Juízes 6, que diz assim que o Espírito Santo de Deus se apossou ou entrou, digamos assim, em Gideão, e ele chamou o povo e montou um exército, né? Esse exército assim então foi montado para que houvesse essa ação de luta, de independência do povo, de novo, do povo midianita que estava, né, aí oprimindo o povo de Israel. E o que acontece? O Gideão tinha um coração muito temeroso, muito medo, muitas dúvidas no coração. E uma das ações, então, muito clássicas que tem aqui, elas estão aí no capítulo 6, o versículo 36 ao 40. Vou repetir, Juízes 6, 36 a 40. O Gideão, com um pouco de receio do que aconteceu, ia deixar de acontecer, ele pega um punhado de lã e coloca na rua e diz assim, Deus, eu estou com medo. Se realmente eu devo liderar o povo, então assim que amanhã de manhã o campo esteja todo seco e tenha orvalho na lã. E assim aconteceu. O sinal que Gideão pediu no outro dia de manhã tinha tanto orvalho naquela lã que ele torceu e encheu uma taça cheia daquele orvalho. Só que o Gideão continuou com medo e aí ele disse, Deus, mais uma noite, por favor, né? Que a tua ira não se acenda contra mim, mas eu vou colocar a lã de novo. Se realmente é para ser eu o líder do povo e que o Senhor vai nos libertar, amanhã então eu quero que a lã esteja seca, ao contrário de hoje, e que ao redor tenha orvalho. E assim o Senhor fez por amor e força a Gideão. E se não bastasse, Deus disse assim, olha, se tu tiver com medo ainda, vai até, pega um servo aí do povo e vai até lá onde é que está o exército dos midianitas e escute o que tu vai ouvir, que daí tu vai te encorajar. Aí diz que eles foram lá se escondendo, escutaram o que o exército midianita tinha a dizer. Aí diz que um midianita contava um sonho. Ele dizia para um companheiro, dizia assim, tive um sonho. Eu sonhei que um farelinho de pão pequenininho rolava montanha abaixo e batia numa das nossas barracas. E essa barraca virava e ficava de cabeça para baixo. Ele disse, que sonho esquisito. Aí o companheiro disse assim, pois para mim esse teu sonho significa que esse pãozinho, esse farelo é Gideão, com a sua espada vai virar, vai prevalecer contra todos nós, porque Deus deu a vitória para ele. Então quando o Gideão escutou esse sonho, a descrição desse sonho, ele se fortaleceu, reuniu o exército e agora sim estava pronto para lutar. E aí a gente vai então para o capítulo 7 do livro de Juízes, Juízes 7. Os convido aqui a prestarem bem atenção, agora bem que o ponto vem a reflexão da questão da independência, da dependência de Deus, está muito claro nesse texto, né? É assim, ele juntou ao todo, como exército para lutar contra os midianitas, um total de 32 mil homens. 32 mil homens. Esse exército, então, ia lutar contra os midianitas. E os midianitas era um exército grandiosíssimo. Os midianitas, eles tinham 135 mil soldados. E o Gideão tinha juntado no seu exército 32 mil. Então percebam aí claramente, deixa eu até colocar os números para vocês visualizarem, deixa eu colocar desse lado. 135 mil contra 32 mil. Aí o curioso é que no versículo
no capítulo 7, versículo 2, nós temos a seguinte palavra: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, eram 32 mil contra 135 mil e a palavra de Deus foi: bom, quem está com medinho, quem está assustado, que volte para sua casa. Pois bem, percebam, dos 32 mil que estavam com Gideão, 22 mil foram embora. Ficaram apenas 10 mil. 10 mil contra um exército de 135 mil. E qual foi a palavra de Deus? A palavra de Deus foi novamente a mesma. No versículo 4, o texto bíblico, diz exatamente assim. Observem aqui o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Aliás, desculpem, versículo 4. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-o descer até as águas e ali eu os provarei para você. Então eles desceram até um riacho, um rio que tinha ali, e Deus fez a separação. Deus pediu que aqueles que eles foram para beber água, que estavam com muita sede, aqueles que se jogaram na água e levaram a boca até a água, esses foram um total de 9.700. E apenas 300 pegaram a água e levaram até a boca. E Deus disse: com esses 300 prevalecerás. A questão aqui não é o jeito que tomaram em si a água. Alguns apontam para isso, que estavam mais atentos, que eram soldados mais atentos ao que estava acontecendo ao redor. O fato é que Deus separou esses 300 e pediu que os outros 9.700 fossem embora. Ficou então esses números impressionantes. Ficaram, então, nós percebemos essa quantidade totalmente aleatória. 135 mil contra 300. Para cada um do povo de Israel, tinha 450, se você fizer a conta, inimigos. E aí Deus: bom, então tá, agora sim eu darei a vitória para vocês. E aí conta o texto, na sua narrativa, nos seus detalhes, no capítulo 7, que Deus direcionou Gideão, deu coragem para ele. Na verdade, aquela história do farelo de pão rolando, batendo e virando a barraca acontece nesse momento. Eu antes contei num momento cronológico diferente, errado, falando dos medos de Gideão. Foi aqui, deu a confiança para ele que ele parecia um farelinho de tão pequeno diante de tantos, mas que a vitória vinha de Deus. E aí ele separou em 3 grupos de 100 soldados, 300 soldados em cada canto. Os midianitas estavam acampados num vale, como se eles ficassem em cada canto ao redor daquele vale. Aí o Gideão deu um cântaro de beber água, e uma trombeta para cada um. E aí ele disse: quando eu tocar a trombeta e gritar, vocês também façam o mesmo toque. E aí então, num determinado momento, à noite, ele tocou a trombeta, ele quebrou um cântaro vazio e tocou a trombeta e gritaram muito forte pelo Senhor e por Gideão. E conta o texto bíblico, a narrativa, então, que esse som se espalhou entre o acampamento dos midianitas. Eles acordaram aterrorizados. A gente tem que lembrar que eles não estavam aterrorizados só por causa do som, mas também Deus infligiu ali o seu temor sobre os midianitas. E aí conta que eles puxaram a espada e começaram a matar uns aos outros, os midianitas, a entrar em colapso de medo e colocaram-se em fuga. E posteriormente, então, outros do povo de Israel, de outras tribos, ajudaram a consolidar essa vitória que veio das mãos de Deus
claramente das mãos de Deus, trazendo essa reflexão para a vida da gente de quando a gente se acha poderoso demais, quando a gente quer se encher de si mesmo e Deus nos mostra que o seu poder, que é a sua mão que realiza o trabalho. Fica assim em voga aqui aquele Salmo 127 que diz pra gente, nos ensina didaticamente, nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Quer dizer, a lembrança da nossa dependência de Deus. Se um grito, quem sabe, que ficou conhecido no processo de independência, na história do Brasil, é independência ou morte, na relação com Deus é dependência ou morte, né? Então essa dependência de Gideão, que Deus conduziu para que o povo vencesse, está muito clara aqui. Há uns outros relatos que a gente por vezes não se foca nessa história do livro de Juízes, no capítulo 6, 7, 8, envolvendo Gideão. É que depois ele continuou, a cavalgada continuou com esses 300 homens que estavam cansados da perseguição, de tudo o que fizeram, e ele pediu abrigo em 2 locais por ali, em Sucote, em outra região, e esses moradores dessas regiões desdenharam de Gideão e dos 300. Assim, né? Eles queriam perseguir os príncipes midianitas, os principais, e eles acho que olharam para aquele, né, 300 de pessoas, aquele líder, pessoal cansado, disse que por acaso vocês já dominaram Midian para darem uma de bom e virem pedir comida aqui para nós, né? E o Gideão disse: olha, Deus nos dará a vitória e nós vamos voltar aqui para acertar contas com vocês, né? Isso aconteceu, gente, né? Esses 2 povoados foram destruídos e o Gideão disse: olha, eu cheguei humildemente pedindo ajuda e vocês desdenharam da gente, né? Porque nós éramos fraquinhos e poucos, mas a vitória não vem de nós, vem de Deus, e Deus nos deu a vitória. Então, não só na vida do Gideão, como dos outros, na nossa, a gente vê essa perspectiva, esse olhar soberbo humano, né? A gente olha assim para aquilo que tem força humanamente falando, para números, a gente olha para poderes, para armas, e a gente ali encontra força, segurança. Ali a gente acha que está bem, está tranquilo. Deus mostra que se a mão dele não estiver sobre nós, nós não somos nada. Atos 17, 28 diz: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. E é só nessa consciência que nós teremos humildade suficiente para viver de maneira sábia e não relaxada diante de Deus, como o povo de Deus voltava sempre a viver e caía na escravidão. É uma pena que muitas vezes são as crises, são as dores que nos fazem voltar para Deus, e não apenas um sentimento de gratidão e de consciência de quem é o nosso Deus. É um convite para todos nós. A graça de Deus está sempre presente, Ele escuta o nosso clamor, Ele nos responde, mas não precisávamos clamar apenas na hora da escravidão, do sofrimento, da crise, do problema, quando tudo então vem sobre nós e acontece, então clamamos. Será que isso é sábio? Reconheçamos que a nossa força vem de Deus, aprendamos com a vida de personagens como Gideão e apliquemos para a nossa vida, buscando com consciência, com humildade, com temor a presença de Deus e clamando diariamente para que Ele tenha misericórdia, compaixão e continue com a gente, nos dando sabedoria para viver e viver muito bem. Apesar de que essa ação de Gideão começou com um pedido para que ele destruísse o altar de Baal, o Gideão ele não deixou completamente a sua reverência a Baal, a esse falso Deus. Depois, quando o povo pede que ele lidere e continue sendo um príncipe, um líder do povo de Israel, Gideão dá uma resposta bem legal, bem bonita. Eles pedem: seja tu nosso Senhor sobre nós, o Senhor, o seu filho, o filho do seu filho, né? Gideão, estabeleça aí uma dinastia que reine sobre nós. E aí nós temos uma bonita resposta, né?
se a gente pegar Juízes capítulo 8, versículo 23, a resposta de Gideão: não, eu não vou dominar sobre vocês, Deus dominará sobre vocês. Bonita resposta. Só que parece que essa resposta estava mais linkada a um desejo de viver em paz, em tranquilidade e longe do peso da liderança, né? Daí o Gideão pediu que passassem para eles as argolas, os metais dos midianitas. Ele conseguiu uma riqueza muito grande ali, só que o texto infelizmente diz que daqueles metais ele construiu uma estola e que essa estola serviu como um laço, quer dizer assim, eles passaram a confiar no poder supersticioso dessa estola, como se ali tivesse o poder, e de novo esqueceram que o poder vinha das mãos de Deus. E o Gideão fez parte desse problema, do semear desse problema. Lá no versículo 33 de Juízes 8 diz: morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Balaíns e puseram Baal-berite por Deus. Ou seja, depois da morte de Gideão, eles voltaram a adorar esses falsos deuses. Povo que não aprende mesmo, né? Não é à toa que depois, quando Jesus, o Senhor, vem ao mundo, ele também lamenta, olhando para Jerusalém, e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te cuidar como uma galinha cuida dos pintinhos? E a palavra de Jesus é: mas vós não quisestes. Isso aconteceu ciclicamente na história do povo de Israel. Está diante de nós como um alerta, mas parece que na vida da gente muitas vezes isso continua a acontecer. Infelizmente eu tenho essa percepção, não sei vocês, mas que a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, facilmente vai abandonando, vai esfriando, vai se distanciando, vai cuidando das suas próprias coisas, acha que vive totalmente independente de Deus. Até que vem uma crise, até que vem um grande problema, até que vem um grande sinal que mostra como o ser humano é fraco. Eu não quero usar como exemplo direto, assim, mas a própria força da natureza que vem às vezes, né, com seus ventos, as suas inundações, e mostra para o ser humano, mostra para a gente como a gente é fraco. Bom, é muito triste tudo isso, mas às vezes é um movimento que nos faz acordar e perceber o quanto somos frágeis, o quanto somos dependentes de Deus. Eu vou concluindo por aqui a reflexão de hoje. Hoje, então, a gente pegou a Bíblia em Juízes, capítulo 6, 7 e 8, a vida de Gideão, e traz profundas reflexões sobre a nossa vivência e o convite para que sempre de novo nos voltemos com corações sinceros a Deus, clamemos a Ele em todos os instantes e tenhamos a certeza de que, graças à sua misericórdia, o seu amor, a gente pode renovar-se. Porque se nós somos instáveis e falhos, Deus é fiel em sua graça, em seu amor. Que essa força, que essa sabedoria continue nos conduzindo hoje e sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a companhia, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Valeu, pessoal. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar esse vídeo e participar sempre com a gente das nossas reflexões baseadas inteiramente nas Escrituras, na Palavra de Deus. Até a próxima.